Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e este é o Minutos de Sanidade. Você já chamou alguém ou já identificou-se como antissocial? Então é bem possível que você tenha usado esta palavra de maneira equivocada. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as diferenças entre o transtorno de personalidade antissocial e o transtorno de fobia social. Transtornos estes que são frequentemente confundidos. Eu garanto que ao final deste vídeo você nunca mais vai usar a palavra antissocial de maneira equivocada novamente. O que você acha? O vilão Coringa, personagem da DC Comics, possui o transtorno antissocial ou fobia social? Se você respondeu a primeira opção, você acertou. Para entendermos melhor estes transtornos, listei as 4 principais diferenças entre eles. Diferença número 1. O transtorno antissocial é um transtorno de personalidade, enquanto o transtorno de fobia social é um transtorno de ansiedade. O transtorno antissocial é um transtorno de personalidade, ou seja, pertence a uma classe de transtornos mentais com padrões interpessoais desviantes da norma. Frequentemente, indivíduos com transtornos de personalidade são estigmatizados porque os comportamentos desses indivíduos estão, geralmente, ligados aos juízos morais. Ou seja, são pessoas que agem diferentemente do que a sociedade espera ou aceita. Um transtorno de personalidade pode ter origem genética ou em algum trauma de infância. No último filme do Coringa, vemos que este sofreu sérios traumas, negligência e abusos durante sua infância. Estudos indicam que até o abuso verbal pode influenciar no desenvolvimento do transtorno de personalidade antissocial. O transtorno de fobia social, também conhecido como transtorno de ansiedade social, por outro lado, é um transtorno de ansiedade. Indivíduos com transtornos de ansiedade estão frequentemente preocupados, ansiosos e com medo. O rei George VI, retratado no filme Discurso do Rei, é um exemplo claro de indivíduo que sofreu deste transtorno. O filme mostra a dificuldade do monarca em discursar. Sua ansiedade era tão severa que se manifestou de maneira psicossomática, que no caso dele era gagueira. Diferença número 2. Os critérios diagnósticos entre os dois transtornos são muito diferentes. O indivíduo com transtorno de personalidade antissocial possui um padrão perverso de violação e de desrespeito aos outros. Possuem tendência de cometerem crimes, são pessoas irritadas, agressivas, desrespeitosas e irresponsáveis, não sentem remorso, mentem compulsivamente e distorcem os fatos a seu favor. Sociopatas, delinquentes e até psicopatas são detentores de transtorno de personalidade antissocial. Todas as diferentes versões do Coringa possuem pelo menos 3 destes sintomas citados. Portanto, se fossem indivíduos reais, seriam diagnosticados como antissociais. O transtorno de fobia social acomete indivíduos que sentem ansiedade quando em companhia de outras pessoas. O desejo dessa pessoa é fugir e evitar contato social. Se o indivíduo sente-se desconfortável e envergonhado e evita falar com outras pessoas, e evita ser o centro das atenções, e fica constrangido e tem medo de parecer estúpido quando conversa com outras pessoas, ele provavelmente possui o transtorno de fobia social. Além disso, indivíduos com esse transtorno possuem crenças negativas sobre as situações sociais. Pensam na ridicularização com frequência e por isso sentem medo de interagirem. Além disso, a comorbidade de síndrome do pânico é elevada em quadros de fobia social. Diferença número 3. Um transtorno é egocintônico e o outro é egodistônico. Não se assuste com essas palavras, na verdade são conceitos bem simples de se entender. Assim como outros transtornos de personalidade, o transtorno de personalidade antissocial é egocintônico. Ou seja, o indivíduo com tal transtorno não tem a percepção de que há algo errado com ele. Isso quer dizer que, apesar de a sociedade se incomodar com a sua presença, eles consideram seus pensamentos, comportamentos e emoções como algo natural.
A fobia social, por outro lado, é egodistônica. Assim como outros transtornos de ansiedade, indivíduos com este transtorno se sentem incomodados com a própria condição, mesmo que acreditem que o transtorno seja algo de sua própria personalidade, portanto imutável. Entretanto, indivíduos extrovertidos com este transtorno sofrem consideravelmente mais do que indivíduos introvertidos com este mesmo transtorno, pois sentem uma necessidade maior por interações sociais. Se você quiser saber um pouco mais sobre a personalidade introvertida e extrovertida, vou deixar um card para o vídeo anterior logo acima. Diferença número 4. Diferenças no tratamento psicológico e psicoterapêutico. Não há evidência de um tratamento terapêutico realmente eficaz em quadros de transtorno de personalidade antissocial. A terapia cognitiva comportamental pode auxiliar o indivíduo a evitar consequências legais a curto prazo. Muitas vezes os familiares precisam de terapia. Durante o filme Coringa, assistimos ao protagonista fazer terapia e tomar medicações psiquiátricas. Fato que foi eficaz a curto prazo, mas no final não surtiu efeito. No caso da fobia social, a terapia cognitiva comportamental é muito eficaz, tanto individual quanto em grupo. O treino em habilidades sociais é muito indicado, com conversas psicoeducativas a respeito do transtorno e tarefas de exposição. Em O Discurso do Rei, vemos George VI treinar suas habilidades sociais com seu instrutor. Depois de muito praticar e tratar sua ansiedade gagueira, conseguiu ter uma melhora considerável. Essas são as principais diferenças entre estes dois transtornos. Agora você nunca mais vai dizer que tal pessoa é antissocial, pois talvez ela tenha apenas um transtorno que a incomode, ou talvez ela seja apenas introvertida. Até o momento da gravação deste vídeo, tenho 72 inscritos. Se você se inscrever e compartilhar o vídeo, vai ajudar um criador de conteúdo independente. Não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho, cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.